Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Você pode até estar se perguntando, quem é essa mulher que está aparecendo aí na TV, na tela do celular, do meu computador, porque não é a minha professora, não. É verdade, eu sei que eu não sou a sua professora de EBD, mas hoje eu que vou contar a história para você, tá bom? E eu vou me apresentar então. Meu nome é Laísa, L-A-I-Z-A, Laísa, muito prazer! Eu tô muito feliz de dar essa aula para você. E para começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Então, olhos fechados, mãos juntas, pensando em Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, de todas as crianças e da nossa família. Eu te peço que nesse momento a gente possa aprender muito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e que a gente possa lembrar sempre dos ensinamentos bíblicos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, oraram comigo? Parabéns! Eu tenho uma perguntinha para vocês. É o seguinte, prestem atenção. Vocês lembram quem é o discípulo que a gente estudou a semana passada? Será que é João? Será que é Tiago? Será que é Pedro? Qual discípulo a gente estudou a semana passada? Pensa um pouquinho. Parabéns se você disse Pedro! Nós vamos continuar aprendendo sobre Pedro essa semana, está bem? E agora eu tenho mais uma pergunta. Presta atenção. O que é que Pedro escreveu? Ele escreveu uma revista? Ele escreveu um jornal? Ou ele escreveu uma carta? O que será que Pedro escreveu? Parabéns se você disse que ele escreveu uma carta. Na verdade, Pedro não escreveu só uma carta, ele escreveu 2 cartas. A primeira carta que Pedro escreveu falava para os crentes, para todos os servos de Jesus, não desanimarem, continuar louvando a Deus e buscando a Deus mesmo nos dias difíceis. Mas, e agora? Sobre o que será que é essa segunda carta? O que será que Pedro queria falar para as pessoas? Porque, afinal de contas, naquela época, era diferente de hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia, se eu quiser falar com alguém, se eu quiser falar com você ou com qualquer outra pessoa, eu posso mandar um vídeo ou posso fazer uma ligação. Alô, eu queria falar com o pessoal da igreja de Pinheiros. Se Pedro vivesse hoje, ele podia fazer assim, não é mesmo? Mas naquela época não tinha telefone e o jeito de conversar com as pessoas era por cartas. Você sabia que essas 2 cartas que Pedro escreveu estão aqui, ó, na Bíblia? Elas fazem parte da palavra de Deus e é por isso que nós vamos aprender sobre essa carta hoje. Então, agora vamos para a história. Sabe, Pedro era apóstolo de Jesus, ele era um dos 12 homens que andava com Jesus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, esses apóstolos, esses servos de Deus, saíram por aí para falar de Jesus para todas as pessoas. Mas o governador daquela época não gostava dos cristãos e perseguia quem falava de Jesus. Então, por causa disso, Pedro foi preso. Mas o que você acha que Pedro ficou fazendo lá na prisão? Será que ele ficou reclamando? Não! Não! Eu tô aqui na prisão! Não! Pedro aproveitou o tempo que ele estava lá na prisão para escrever uma carta. Foi lá que ele escreveu essa segunda carta. Mas para que será que ele escreveu essa carta? Naquela época, haviam pessoas que estavam ensinando mentiras
Mentiras são coisas que não são verdades. Exatamente! Tinham pessoas que estavam ensinando mentiras, dizendo que eram verdades da Bíblia. Eram falsos mestres, falsos professores da palavra de Deus. Então, as pessoas da igreja estavam aprendendo mentiras. E agora? Pedro escreveu essa carta para as pessoas aprenderem a verdade e não ficarem sendo enganados pelas mentiras que os outros estavam contando. A carta dizia para as pessoas entenderem e conhecerem mais sobre Deus, sobre Jesus. Porque assim, conhecendo mais sobre Jesus, eles não seriam enganados por esses mentirosos, por esses falsos mestres. Pedro explicou: sabe como você faz para não ser enganado por mentiras? Conheça a palavra de Deus, conheça a Jesus, assim você vai saber a verdade. Então quer dizer que a gente combate a mentira e o mal com a verdade da palavra de Deus. E quem ganha é a verdade, é a palavra de Deus. Mas para a gente poder ganhar esse desafio, a gente precisa conhecer a verdade. Por isso a gente precisa aprender sobre a palavra de Deus. A gente aprende a palavra de Deus conhecendo mais sobre Jesus, sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Sabendo que Jesus morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados e que Ele, Jesus, é o caminho para a gente chegar até Deus. É a verdade absoluta. E ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. Vamos lembrar o nosso versículo? Ele está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. E agora a nossa aula está chegando ao fim, mas antes de ir embora, nós vamos louvar ao nosso Deus com a música Leia a Bíblia e Faça a Oração. Você conhece? Eu vou fazer os gestos com você. Ela é assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não olha a Bíblia não lê. Diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Pro Laísa, é pra crescer em tamanho? Para crescer e ficar alto, a gente precisa comer alimentos saudáveis. Mas para crescer aqui, ó, na cachola, aprendendo muito sobre a palavra de Deus, é lendo a Bíblia e fazendo oração. Para a gente poder lembrar sempre de ler a Bíblia, nós vamos fazer um desafio. Que tal você fazer um marca-página para a Bíblia? Marca-página é quando você cria alguma coisa para colocar no meio da sua Bíblia e marcar a página que você está lendo. É isso que nós vamos fazer agora. Preste muita atenção. Você vai precisar de uma tesoura, um papel para origami ou um papel quadrado, uma cola bastão e recortes de papel em formato de bolinhas para ser os olhos e também no formato de uma língua.
Você vai precisar da ajuda da mamãe ou do papai ou de um adulto para poder cortar o papel em quadrado e também fazer todas essas dobras que estão aparecendo no vídeo. Depois que tudo estiver muito bem dobrado, você vai poder colar os olhinhos, a linguinha ou os dentes do seu origami, do seu marca-página de origami, assim como você pode ver aqui no nosso vídeo. Eu espero que você goste muito e use o seu marca-página na sua Bíblia. Eu amei o meu marca-página. E você? Amou o seu também? Agora você pode deixar marcado na sua história preferida. O que você acha? Agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical está chegando ao fim. E para a gente poder encerrar do melhor jeito possível, vamos fazer uma oração. Então agora você vai mais uma vez juntar as suas mãos, fechar os olhos e nós vamos falar com Deus. Você pode repetir junto comigo, tá bem? Querido Deus, muito obrigado, porque eu aprendi que aprendo sobre Jesus através da Bíblia. Obrigado pelas cartas de Pedro e porque elas nos ensinam que devemos conhecer mais a Jesus. Abençoa a minha família e a minha igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Foi muito bom contar essa história para vocês e estar aqui na escola dominical de vocês. Eu quero mandar um beijo para todo mundo assim, ó. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.